Sejam todos bem-vindos ao podcast Talk Saúde. Todas as quarta-feiras levamos informação de saúde na cidade de Foz do Iguaçu e região com um convidado diferente falando sobre a vivência ou a sua experiência na área da saúde. Hoje, dia 16/4, 8h05, nós estamos chegando para bater um papo hoje, um assunto que conforta o coração, uma pessoa que eu convidei assim, que ela é muito especial e hoje ela vai contar um pouquinho da história e as coincidências nos possibilitou conhecer-nos. Foi por isso que eu a convidei, além de ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma história de vida assim muito abençoada e vai contar um pouquinho sobre a experiência como psicóloga, a experiência como paciente também, tá? E assim, se você não é inscrito no canal, aproveite o momento agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a informação que nós estamos ao vivo neste momento ou na próxima quarta-feira também, tá bom? Hoje é o nosso episódio de número 76. Nós já estamos há um bom tempo aí caminhando, levando informação de saúde e todos os nossos episódios ficam gravados no YouTube. Se você não acompanhou ou perdeu algum, pode entrar lá e ver. Já tivemos várias pessoas que passaram por aqui contando um pouquinho da sua história e sua trajetória na área da saúde de Foz do Iguaçu. O nosso encontro de hoje, ele tem uma motivação muito especial para mim, tá? Porque uma das pessoas que aqui já esteve, tá precisando das nossas orações, o nome dela é Ana Teske, e este encontro de hoje eu dedico a ela, que ela receba a nossa energia lá no hospital onde ela está internada, tá passando por um probleminha de saúde e que Deus, assim, logo ajude a recuperar as forças. E o encontro de hoje é para ela e para a família dela. Nós temos a grata satisfação de ter alguns parceiros no nosso podcast que possibilitam que o nosso encontro aconteça. Um deles é a Evan. Se você gostaria de aumentar as suas vendas pela internet, algo que alavanque a sua internet, as suas vendas, e a Evan tem foco no resultado. Procure pelas redes sociais Evan Tech e fale que você viu no podcast Talk Saúde, que eles vão te ajudar a criar mecanismos para aumentar as suas vendas. Também nós temos parceiro a Diniz Uniforme. Se você quer fazer uniforme com a sua cara para a sua empresa, pode entrar em contato pela rede social da Diniz Uniforme, que eles vão te auxiliar. Temos outro parceiro também, chamado Leonardo Pona, ele é fisioterapeuta, atende ali na região da Vila A e a KLP. Se você sofre com dor nas costas, dores articulares e pensa que isso é normal, não é. Entre em contato pelo telefone 998180488, fala com o Leonardo que você viu aqui no podcast Talk Saúde, ele vai fazer uma avaliação e um atendimento todo especial para você. Também estamos gratos pela parceria com o Dr. Luiz Geraldo, com o Dr. Capelani, a Honorato Cuidados, que é uma empresa que presta serviço domiciliar no estilo home care. Se você precisa de algum medicamento e não quer ir para o hospital, tem a receita, liga para a gente que a gente atende no conforto do seu lar. Entre em contato pela rede social com @ da Honorato Cuidado, diga que você viu aqui no podcast Talk Saúde, que nós vamos dar um atendimento para você no conforto do seu lar, sem precisar pegar longas filas, se estressar, tá bom? Nós estamos aqui para te ajudar. O Honorato Cuidados é parceira do Talk Saúde. E vamos colocar a nossa convidada na conversa. Ela que está ansiosa, está coçando a mão, está mexendo um pouquinho. O nome dela é Márcia Toledo. Ela é psicóloga com mais de 30 anos de experiência. Possui formação superior em educação cristã e mestrado em psicopedagogia. Ela também é especialista em educação, em gestão escolar, psicóloga escolar, neuropedagoga e avaliação psicológica. Possui ampla vivência em âmbito escolar e foi, durante alguns anos, docente do curso de psicologia da Faculdade Anglo-Americano. Em nome do podcast Talk Saúde, eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu sim pelo nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso encontro, Márcia. Muito obrigada. Vocês acham que é possível a psicologia, a ciência e a fé colaborarem entre si no crescimento, né, de um indivíduo que está passando por um momento de crise? Bem, eu sou Márcia, agradeço o convite, Márcia Toledo Duarte, sou, né, psicóloga clínica e também com essa experiência na parte escolar, né? Fui psicóloga do Colégio Anglo-Americano 15 anos, como você mencionou, tive a oportunidade de ensinar algumas disciplinas no curso de psicologia por 10 anos, então eu estou bem
envolvida, né? Até as minhas especializações têm muito a ver com a área da educação e também essa experiência, esse contato com os alunos. Mas sempre tive o meu consultório, né, com atendimento clínico. A princípio, eu atendia as crianças, mas é muito difícil você atender a criança se você não atende os pais. E teve momentos em que eu dei alta para a criança e continuei atendendo os pais, não é? Algumas descobertas que a gente faz e é muito bom, porque trabalhar com família, não é? É a melhor prevenção, né, de um indivíduo que é educado com amor, com equilíbrio, com valores, com princípios, não é? Muita gente espera da escola a educação, a formação do filho, mas a escola é responsável pela formação acadêmica. Agora, os valores, os princípios, eles são ensinados em casa. E a gente vê que as crianças conhecem esses valores, mas nem sempre colocam em prática, não é? Então, o trabalho do psicólogo escolar, o trabalho do professor também é muito importante nesse sentido. A gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha com as famílias, a gente trabalha com os professores. E depois dessa minha experiência, né, na área escolar, e eu trabalhando também no consultório, na área clínica, em 2019, a gente criou o Instituto Leme, não é? E o objetivo do Instituto Leme era justamente você ampliar essa atenção, tanto com as famílias, tanto você dando uma assessoria educacional nas escolas, com avaliações, não é? Porque a experiência da escola nos ajuda a entender que as crianças não são problemáticas, o aluno não é... Nem toda a conduta dele é por falta de educação, por falta de limites, e sim porque ele apresenta uma necessidade educacional específica. Então, esse olhar do professor, o olhar da equipe técnico-pedagógica, o olhar dos pais, do psicólogo, para a gente trabalhar como equipe para identificar qual é a verdadeira necessidade dessa criança e não rotulá-la, né, como... que criança levada, que criança mal educada. Na verdade, a maioria das vezes ela apresenta uma necessidade educacional específica. Então, são os transtornos da aprendizagem. Então, por isso que eu me interessei muito por essa área. E aí nós fundamos o Instituto Leme, fizemos assessoria a escolas, trabalhamos com os professores, a prevenção, não é? De problemas. A gente sabe que 50% dos professores apresentam algum tipo, não é, de transtorno emocional. Às vezes, o alto nível de estresse, o burnout, tudo isso afeta, não é? E a gente vê que existem tantos professores que estão ausentes da escola, estão em licença de saúde porque chegou a um nível alto de estresse, burnout, ou já somatizou aquela doença emocional, não é? Então passa a ter enxaqueca, passa a ter vários outros problemas de saúde física, mas que são motivadas, desencadeadas, ativadas pelo alto nível de estresse. E a gente sabe que a gente que trabalha com pessoas, não é, sempre estamos expostos a esse tipo de problema, não é? Tanto na área da educação, na área da saúde, né? Na área da segurança, a gente lida com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e aí realmente a gente chega a esse ponto. Mas, a partir desse trabalho de 2019, nós também criamos um projeto que ele é o caçulinha dos nossos projetos. Ele se chama Empatia, não é? E o projeto Empatia, ele começou, né, justamente nesse tempo, depois da pandemia, em que as pessoas tiveram facilidade, muito acesso à tecnologia. Então, nós pensamos, não é, com o grupo que faz parte desse projeto, que nós precisaríamos multiplicar, não é, esse conhecimento da área da psicologia escolar, do atendimento
ao professor, não é? Que a gente trabalhou bastante com a saúde mental do professor, através de palestras, e resolvemos criar um projeto, né, com um viés, né, tecnológico, e esse projeto ele foi aprovado no ano passado, né, num hackathon em Londres, né? Até a minha filha esteve presente. Nós fomos premiados porque esse projeto ele foi aprovado e também fomos aprovados aqui no Parque Tec do Itaipu, né? Dentro dessa proposta das empresas, das startups, né? Em que eles oferecem essa assessoria, esse atendimento, né? E essas startups são incubadas e recebemos a assessoria e recurso também porque nós fomos selecionados entre os 5. De 100, nós fomos um dos 5 que foi selecionado. E esse projeto é agora a menina dos nossos olhos, né? Em que a gente vai usar a tecnologia, por exemplo, ao invés da gente fazer um atendimento, né, que dura 1 hora, com uma pessoa, nós vamos poder fazer um atendimento através da ferramenta tecnológica para Foz do Iguaçu, não é? Para o Brasil ou até mesmo para fora. Então, estamos assim muito felizes e muito animados com esse projeto. Deu para ver que o cartão de visita do nosso encontro de hoje promete, isso. Não é verdade? Eu fico muito curioso, eu acho que é muito gostoso a gente ouvir do profissional que gosta do que faz, que ama o que faz. Quando a gente fala, é uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados que vêm aqui, o que te motivou a seguir esse caminho? Psicologia, terminei a faculdade, terminei o 2º grau, vou escolher alguma coisa, psicologia. Eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade, com os valores também que eu fui educada, não é? Eu fui educada dentro de um lar cristão, em que a gente sempre se preocupava com o outro, não é? A gente sempre tinha essa ideia, não é? De ajudar, de serviço. E eu fiquei assim, sempre eu estive com esse foco de que eu poderia ajudar. E quando chegou a época da escolha da profissão, não é? Eu pensei, eu acho que é isso que eu quero, não é? É poder ajudar as pessoas, ajudar a transformar a tristeza em alegria, poder transformar situações difíceis, não é, em situações em que eu me sinta acolhida, apoiada, não é? Então eu decidi, não é? Foi uma escolha muito boa e na verdade, Marcos, assim, se você me pergunta, você alguma vez se arrependeu de ter escolhido essa carreira? Eu falei, nunca, nunca. Primeiro que nunca um dia é igual ao outro. Outra coisa, uma pessoa não é igual a outra. Então, não dá nem para você planejar. Dentro da psicoterapia, não é? Dentro do atendimento, você fala, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Você primeiro escuta, não é? Porque a grande necessidade das pessoas que te procuram, elas têm uma dor, não é? Então, você precisa escutar. Né? Psicólogo que fala mais do que paciente, então realmente fica difícil, porque às vezes você não precisa falar quase nada, só o fato daquela pessoa se sentir ouvida, não é? Isso já é o começo da terapia. Até o próprio Freud, né? Apesar que eu não sou da abordagem psicanalítica, mas ele fala que a cura começa através da fala. Então, só o fato da gente falar, de se sentir ouvido, você já começa a trabalhar essa cura interior, não é? Você deve ter, como tem a área da docência envolvida e o atendimento com foco muito voltado à criança, você deve ter acompanhado inúmeras histórias. Sim. Houve alguma que chamou muita atenção? Criança mexe muito com a nossa emoção, não é? Claro que o psicólogo, ele não deve, né? Ele procura não se envolver, até mesmo porque a gente não suportaria, porque a nossa função é ouvir
problemas, ouvir dores, frustrações, Somos angústias. formados para isso, né? Isso. Mas a criança me sensibiliza muito, até mesmo porque ela depende da nossa orientação, depende da estrutura familiar, depende também da escola, porque às vezes ele é mal interpretado na escola por um professor. E quem não teve já uma experiência feliz com o professor e quem já não teve uma experiência que não foi tão boa com o professor, não é? Mas a gente sente muito quando essa criança, não é, ela não tem essa compreensão, né, principalmente na família. Não é? Tem pais, assim como eu te disse, que eu já dei alta para crianças e continuei atendendo os pais, eu já tive crianças em que eu pontuei, né, até convidei para que os pais continuassem conversando, né, para a gente, de uma certa forma, eu poder assessorar, e aí nunca mais apareceu nem a criança e nem os pais, porque tem muita gente que não quer tratar das dificuldades ou não admite. É muito mais fácil falar que o filho tem problema do que, de repente, o casal tem problema, né? Está tendo problemas no casamento, então é mais fácil você atribuir, mas a criança, ela absorve, às vezes, né? É ela que mostra a problemática familiar. Né? A família é um sistema, é como, vamos imaginar o sistema solar. Se um dos planetas sair da órbita, todo o sistema vai se tornar um caos. E, às vezes, a criança é o emergente, é ela que pede socorro, porque cada sintoma, a gente diz que sintoma, né? A gente diz que a mudança de comportamento é um sintoma, não é? Aí a partir daí, a gente vai começar a investigar. E a gente tem grandes descobertas, não é? Mas agora a gente também está com a questão, né, da escola inclusiva, a gente fica muito sensibilizado, né, quando a criança ela está numa escola em que a inclusão não é respeitada, não é? Em que ela não é atendida nas suas necessidades, então ela já tem a problemática, já tem a dificuldade, e se ainda é discriminada, não é? E, às vezes, a própria discriminação não é nem dos coleguinhas, às vezes dos pais dos coleguinhas, de ter uma criança diferente na sala de aula. Então, eu sinto muito, né, às vezes, a vulnerabilidade, né, de uma criança que não tem esse tipo de recursos para ajudá-la no seu problema. Quando a gente fala de professor, a gente está falando de um ser humano que, assim como todas as profissões, ele foi preparado para ali estar. E existe alguma dificuldade do cuidado? Poxa, você tem... A inclusão, ela traz pessoas que são normais com pessoas que têm, por algum motivo, têm uma dificuldade ou têm um problema. Como lidar com isso como professor? Eu me preocupo muito com as crianças, mas eu defendia muito os meus professores, não é? É muito fácil você reclamar. Hoje em dia, infelizmente, né, nem sempre essa relação professor-aluno era como antigamente, né? Hoje, aluno é cliente, né? Aluno, aí os pais vêm e exigem, né, que seja atendido porque está pagando a mensalidade da escola, mas já mudou também essa realidade, né? Eu me lembro que nos primeiros anos que eu estava como psicóloga no colégio, não é, a gente não tinha essa ideia da lei da inclusão. E aos poucos nós fomos tomando conhecimento, não é, e nos preparando para isso. Então, eu acho que aconteceu, né, muitos erros porque a gente não tinha conhecimento, não tinha preparação. Hoje existe a preocupação de capacitação dos professores. Então, a realidade atual, ela agora está bem diferente. Eu acho que agora em todas as escolas todos sabem o que é inclusão. Mas aí, em contrapartida, também tem o lado governamental disso tudo.
Porque incluir uma pessoa que precisa de uma necessidade totalmente especial é, dentro de uma sala de aula com 40 pessoas, com Sim, 35, com sim, 20, é um número que não fecha essa conta. E muitas vezes para dois profissionais, educador, é, né? É, e aí entra tudo o alto índice de afastamento, é. né? Você acha que falta das políticas públicas alguma ação voltada para isso ainda? Sim, no projeto, né, na lei, é tudo muito perfeito, né? Porque para algumas crianças com necessidades educacionais específicas, não é? Como, por exemplo, vamos dizer que é muito famoso hoje a dislexia, que é o transtorno da leitura. Então, uma criança que tem o transtorno da leitura, por lei, não é? Ela tem direito de fazer prova oral. Então, o professor lê, não é? E ele pode responder escrevendo, ou pode responder oralmente, porque a gente fica surpreso, né? Se uma criança com dislexia, se ela tem que ler e responder a prova, provavelmente ela vai ter uma margem de erros muito grande. Mas se você faz uma prova oral, em que ela pode responder escrevendo ou responder falando, Oralmente. vai ser outro resultado, não é? Na verdade, o projeto de inclusão ele é muito bom, mas falta, por exemplo, muitos profissionais especializados em educação especial, porque esses são os que são habilitados a atender essas necessidades. Mas eu te digo, mudou bastante nos últimos anos. Eu acho que todas as escolas agora estão tendo em conta, né, essa lei, mas falta pessoal capacitado, habilitado, formado, especializado nessa área para poder oferecer o que realmente aquele aluno necessita, não é? Quando a gente fala de falsas, qual é o papel da escola, o papel da família e o papel da criança na educação? Olha, a gente chama de comunidade escolar esses personagens, porque um não pode trabalhar sem o outro. O foco não deve ser só no aluno, não é? O foco não deve ser só na escola, o foco não deve ser só no professor, o foco não deve ser só os pais, mas é chamado comunidade escolar, né? Em que existe a participação, né, de cada um na sua função, como pais, como professores, como escola, instituição, não é? Claro que o objetivo é formar esse aluno, não é? Ajudá-lo. Qual o objetivo da educação? Não é? É dar conhecimentos, né? Para que essa criança chegue a ser um adulto, não é? Um adulto com autonomia, em que ele possa trazer algum tipo de contribuição para o seu grupo social, não é? Então, fazer dessa pessoa útil, um profissional, não é, para que possa contribuir, mas não é um trabalho sozinho. Só a escola não pode fazer, não é? Só a família não pode fazer, nem também o aluno sozinho, né, fazer. Precisa dessa integração, desse trabalho integrado, com o foco de desenvolver de uma forma integral também esse aluno, não é? Perfeito. E a gente viu aí que o seu currículo tem 30 anos de experiência. Sim. Né? Durante esses 30 anos, o que mais te marcou na sua profissão? Olha, eu fico muito feliz, né, de quando, às vezes, eu encontro já um jovem, um adulto, não é? Um jovem, né, e fala... Prof. Márcia, eles me chamavam de prof ou psicóloga Márcia, e vem, me abraça e eu olho assim, aquela pessoa, né? Aquele meninão enorme, assim, que já está maior do que eu, muito, e fortão. E aí, quando eu olho nos olhos, eu reconheço, porque já o corpo já está muito diferente, não é? E aí ele fala, ai, prof, eu nunca esqueço de você, que a gente conversou. Então, eu tenho essas experiências, a gente que mora numa cidade que não é tão grande, né? Se você vai no supermercado, você encontra, não é? Ou eu encontro um aluno da faculdade, ou eu encontro um aluno da escola, ou um paciente que eu atendi. Eu tive uma experiência, agora que eu comecei a
o meu tratamento, né, oncológico, e aí eu vou lá no hospital, quando eu estava aguardando por um procedimento, aí uma pessoa encontra, Márcia, não é? Aí falou, mas você está aqui? Eu falei, eu estou aqui. E aí me abraçou e meio que se ficou triste pela minha condição, não é? Ou então eu encontro outra experiência que me traz muita satisfação, não é? Uma mesma criança que eu atendi quando ela tinha 5 aninhos porque ela roía a unha, não é? Então era um pouco de ansiedade. Depois passou um tempo, eu atendi ela com 10 anos, por outro motivo, porque não estava indo bem na escola. Depois eu atendi na adolescência, porque aí já tinha a questão dos amores, né, das paqueras. Depois eu atendi quando estava para escolher a carreira, aí fiz a orientação profissional. Depois atendi quando estava terminando a carreira. Então, o fato de poder acompanhar, né, uma criança no seu crescimento, no seu desenvolvimento e chegar já a ser uma profissional, não é? Eu já fui... hoje em dia eu tenho colegas que são professores da faculdade que foram meus alunos na faculdade e foi aluno da escola também. Eu vi pequenininho. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto um pouco velha... É mais experiente a palavra, eu acho, né? Mas eu fico muito realizada, né, por esse tempo, porque eu vi algumas crianças crescerem, ou estive com ela nas etapas mais importantes da sua vida, em que necessitou uma ajuda. Por isso que, falando sobre a psicologia, não é? Muitas pessoas têm um pouco de resistência. Hoje melhorou muito, né, de você ter uma dificuldade de procurar uma terapia, mas é muito importante, não é? Você imagina os diferentes momentos da vida em que existe não é, algum desequilíbrio, alguma dúvida, alguma angústia, não é? E que você possa receber o apoio, a orientação de um profissional. Não é para ficar dependente da terapia ou do terapeuta, e sim poder descobrir ferramentas e estratégias para lidar com aquela dor, né? Ou com aquela angústia. E depois, né, falar, agora estou bem, e num outro momento que necessita falar, vou lá falar com a Márcia. Então, essa satisfação, né, eu tive nesses anos todos por atender várias pessoas em que eu atendi em determinados momentos, né, da vida, em que precisou e que eu pude ajudar, e que, por exemplo, uma pessoa que não sabia, né, que eu tô com câncer, ela, quando ouviu, ela veio me abraçar e me disse que eu ajudei muito, que ela nunca vai esquecer de tudo que eu fiz. Então, assim, a gente recebe o carinho, a gratidão, o reconhecimento, aí vale a pena, né? Vale É um pagamento que não é em dinheiro, né? Não, o psicólogo não fica rico, não, mas, mas é esse reconhecimento que faz muito bem, né? Perfeito. E a gente já conversou antes, você não é de Foz. Não, Mas você não tem sotaque de onde você veio. Fala de onde você veio. Eu nasci no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, não é? Mas na época da faculdade eu conheci o meu esposo e nos casamos. Só que o meu esposo tem um diferencial, ele é paraguaio, não é? Então, nos casamos, fui morar no Paraguai. Do Rio para o Paraguai. Do Rio para o Paraguai. Morei 15 anos no Paraguai, eu sei falar muito bem espanhol, sei cozinhar chipa, sopa. E eu sou testemunha, já comi. Isso. E depois desse tempo, nós viemos aqui para Foz, e a gente já tem 24 anos que a gente está aqui em Foz, não é? O meu marido foi transferido, né, para a cidade de Leste, e nós decidimos morar em Foz para os filhos poderem fazer o ensino médio e também a faculdade, né? E depois pensamos, ou a gente volta para Assunção ou a gente vai para o Rio. Bem, os filhos já cresceram, já fizeram faculdade, já se casaram, já se foram, o ninho está vazio e a gente continua em Foz. E Foz, para nós, agora é a melhor cidade, não é?
em que a gente trabalha bem, não é? Bem, eu trabalhava bem até outubro. Falando em outubro, conta para mim, ou para quem está nos acompanhando, outubro, como foi esse mês na sua vida? Isso aí foi uma mudança de chave, né? Eu até outubro trabalhei, né, normalmente no consultório, eu viajei, porque a minha filha mora fora do Brasil, voltei, mas eu tinha sentido um mal-estar, Lá, né? Não, antes de viajar. E eu senti um mal-estar, né? Eu tinha algum problema de digestão, então eu resolvi, mas eu senti uma dor e fui no médico. E aí ele fez um exame e viu que o meu fígado estava aumentado. E eu falei, mas eu preciso viajar, tem problema? Eu falei, não, na volta você vai num gastro e faz todos os exames. Viajei, não é? Só na viagem eu percebi que eu não tinha mais muito apetite, não é? Eu perdi um pouco de peso, mas voltei e falei, vou no gastro. Aí fui no gastro, ele pediu tomografia, ressonância, e aí os resultados é que eu tinha um câncer, não é? Eu tinha um câncer no pâncreas. E aí eu falei, não acredito, não é? Não pode ser verdade. E aí né, o meu mundo, caiu o o chão. meu mundo desabou. Mas como? Como que pode acontecer isso comigo? Aí a gente pergunta como e por quê, né? É o primeiro momento, é o momento de choque, não é? Você fica surpresa, não, mas isso não é verdade, isso não é possível. Aí você fica num estado de choque, não é? Toda a família fica em estado de choque e você pergunta, mas onde foi que eu fiz o dever de casa errado, né? Eu me alimentava bem, a nossa alimentação é bem saudável. Eu eu fazia exercício, né? A última corrida das cataratas, que agora vai ser em maio, eu corri. Eu fazia corrida, não é? Então, eu estava bem. E como pode ser isso? Não é? Eu estava trabalhando, eu estava inserida, né, nas minhas atividades, e aí você fica nesse estado de choque sem entender por que que isso aconteceu com você, não é? Até tem uma autora, foi uma médica que trabalhava com pacientes terminais, ela fez, ela ela fez as 5 etapas do luto, não é? É muito interessante esse conceito. E a gente fala luto não é só para a morte, né? A gente fala, às vezes, luto por uma perda. Né? Até uma perda de trabalho, uma perda num relacionamento. E, no meu caso, a perda, né, da minha condição de saudável e tendo uma doença desafiadora, não é? E aí, doença que mata, não é? E aí você pensa, qual vai ser o meu futuro, né? Então a sua cabeça começa a dar 1000 voltas. E essa autora, ela diz que a primeira etapa realmente é choque. Você não entende o que está acontecendo. É como que você vai dormir e tem a esperança de quando você acordar, isso tudo não passou de um pesadelo. Aí você abre os olhos e vê, meu Deus, é verdade. Eu tenho que enfrentar hoje todos os desafios, não é? E a partir daí começou realmente o grande desafio do desconhecido também, porque aí a gente, né, vai fazer o tratamento e o tratamento uma parte do tratamento, né, é quimioterápico. E aí começa as sessões de quimioterapia e o seu corpo, não é? O seu organismo começa a reagir. E realmente os efeitos colaterais para mim, né, foram muito fortes. Eu, além do mal-estar, além da falta de apetite, né, eu emagreci muito. E teve outra quimio em que eu fiquei com muita fraqueza nas pernas, que eu não conseguia quase andar. Outras vezes são a imunidade baixa, aí vem as infecções, não é? Então, assim, realmente muito difícil. Para a gente entender, você voltou de viagem e foi fazer o que o médico pediu, procurou o gasto. Isso. E aí ele
veio com o resultado em mãos e ele te deu o diagnóstico. Me deu o E te diagnóstico. encaminhou para um centro de oncologia. Sim, Você lembra como é que foi sua primeira consulta? eu lembro. Conta pra gente. Primeiro que a primeira consulta não seria com o médico que está me atendendo hoje. Não é? A primeira consulta só estava marcada, a gente estava em outubro e era só para dezembro. Então eu falei, até lá, né, o tumor já cresceu, eu já tive uma complicação, e a gente que não tem o conhecimento, a gente entra num desespero. A gente pensa que cada dia que passa, né, o tumor vai aumentando, e tudo é movido pelo medo, não é? E então eu agradeço até o médico, né, que me ajudou a ter uma consulta antes da data, não é? Com o médico que aceitou me atender, não é? Ele até perguntou, o médico, primeira coisa que ele falou, você é parente do... Não vou citar o nome, né, mas você... Porque tem um médico da triagem, não é? Do centro oncológico. E o médico da triagem foi o que conseguiu, né, pediu ao meu médico atual, né, o oncologista, se podia me encaixar, né, dentre os pacientes dele. E insistiu muito, tanto que ele falou, você é conhecida do médico, né? O seu médico que é atual perguntou? Perguntou, né? O oncologista perguntou, mas você conhece ele? Você é parente dele? Eu falei, não. Aí ele disse, mas ele insistiu tanto que eu não pude negar. Eu falei, não, deve ser uma pessoa conhecida. Mas aí que entra a questão da espiritualidade, não é? Eu acredito, sim, não é que Deus não vai infringir uma ordem natural, né? Imagina né, se ele interrompesse a lei da gravidade, porque uma pessoa quer se jogar do edifício e para ela não morrer. Claro, ele ia evitar que aquela pessoa morresse, mas ia acontecer toda uma desorganização, né, na natureza se houvesse esse tipo de... Então, Deus respeita uma ordem, mas ele faz da situação, às vezes uma situação dolorosa, ele abre algumas portas. E como né, eu creio em Deus, né, eu creio que ele pode, né, agir no sobrenatural, naquilo que a gente não pode fazer, eu acredito que Deus faz, não é? Na Bíblia mesmo diz que ele é especialista em causas impossíveis. E subentende-se que as coisas que são possíveis, nós temos que fazer, né? Temos que arregaçar a manguinha, trabalhar e correr atrás, não é? Então, eu não tinha consulta, eu só tinha para dezembro. Mas, né, o médico da triagem, ele, de alguma forma, ele quis me ajudar, e ele conseguiu encaixar com o meu médico oncologista, né? E aí eu vejo, né, o sobrenatural de Deus, porque, né, não tinha nenhuma explicação para que eu conseguisse antecipar a minha consulta. E foi a melhor coisa, porque eu não conheço o médico que ia me atender em dezembro, mas o meu médico oncologista hoje, não é? Eu digo que o que ele disser eu faço, né? Porque houve uma empatia entre nós, não é? Ele é muito direto, não é? Eu me lembro que ele falou, olha, para o seu problema, a única coisa que resolve é a faca. Eu falei, meu Deus! Eu falei, ele é muito direto, eu pensei, ele é muito direto, né? E a gente todo sensibilizado ali, a primeira consulta, e ele, né? Mas é muito bom porque eu gosto de pessoas assim, não é? E ele não fica com pena da gente, nem passando a mão na cabeça, ele é muito prático, né? Objetivo, mas de uma certa forma ele nos anima, ele tem um lado humano assim maravilhoso né, parece, eu falei, mas a psicóloga sou eu, às vezes eu brinco com ele, né? Porque ele acerta no ponto, né? Eu falei, já sei o que você está pensando, ele me diz, né? Eu falei, mas a psicóloga sou eu. Aí, mas por quê? Ele já conhece, né? Toda a nossa insegurança, todo o nosso medo, toda a nossa fragilidade. E ele tem me ajudado muito. A gente, quando
passa por esse processo de uma doença que ela é ameaçadora da vida, é impossível não surgir a insegurança com Sim. relação ao tratamento, com relação à família, com relação às condições financeiras, com relação a distâncias, né? No caso que você criou os filhos e os filhos voaram, né? Um estão fora do longe de país, mim. o outro longe. E surge aquele momento assim que, mesmo diante de muita gente, a gente se sente só. Aconteceu com você? Num primeiro momento, sim, né? Mas aí é mais ou menos até o tema da nossa conversa, né? Que a gente fala sobre psicologia, ciência e fé, não é? Então, a minha fé, não é? Mas a psicologia também me ajudou muito, como a ciência e a medicina está me ajudando. Não é que uma anula a outra. Antigamente, psicologia e fé, não é, era impossível você imaginar. Mas hoje em dia existem estudos, não é, em que valoriza a fé e no tratamento. Até eu lendo um pouco sobre que materiais tinha sobre isso, existe uma sociedade brasileira de oncologia clínica. E essa sociedade brasileira, fazendo estudos, ela publicou uma guia de espiritualidade em oncologia clínica. Então, é interessante, né? Isso pode até ser acessado, só você entrar na internet e procurar a guia de espiritualidade em oncologia clínica. Tanto a Sociedade, né, Brasileira de Oncologia, como também a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, trabalham nesse sentido, publicaram esse material em que ele fala a importância da espiritualidade, que um não anula o outro. Falando de psicologia, eu trabalho, né, a psicologia é uma ciência, assim como a medicina é uma ciência. E a característica, né, de uma área ser considerada ciência é quando ela utiliza um método científico, né? Existe uma observação, uma testagem, existe objeto de estudo. Vamos dizer que seja o comportamento de um indivíduo diante de um estímulo, não é? Então, você observa quando você apresenta esse estímulo, então você vê qual é a reação, se ele é criança, se ele é adolescente, se é adulto, depende, né, do que você quer comprovar. Então, você observa, você testa, não é? Você elabora uma teoria, e isso é um método científico que você pode repetir em várias outras áreas. E a psicologia, né, desde o final do século XIX, ela foi considerada como ciência porque também ela utiliza método científico. Por exemplo, eu no consultório, né, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento e os processos mentais. Então, a gente observa, não é, o comportamento da criança, do adolescente, do adulto, não é? Você pode escolher alguns testes para você ver, né, os resultados e você comprova uma teoria, e esse é um método científico. Agora, a espiritualidade, a fé, não é? A fé, não é, segundo o que diz a Bíblia, né, é a certeza das coisas que você não vê, não é? Até uma pessoa que eu estimo muito, ela deu uma definição de fé como é uma ação baseada numa certeza. Se a gente fosse ver a diferença, né, entre ciência e fé, é interessante que a ciência a gente precisa primeiro ver, não é, para depois crer. E a fé você crer para depois ver. Então, voltando à sua pergunta, né, nesses momentos às vezes tão difíceis, pela minha mente, pelos meus pensamentos, né, eu vou começar a imaginar que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. E se eu for uma pessoa com um olhar negativo em relação às situações, né, eu vou cada vez me envolvendo com isso e vou transformando esses pensamentos em sentimentos, não é?
E os sentimentos, eles ativam as reações, a ação, né? Eu trabalho dentro da abordagem cognitiva comportamental. Então, cognitiva é mente, pensamento, né? E o comportamento é o que os meus pensamentos eles podem me levar a fazer. E existe, né? Eu ensinava para meus alunos na faculdade, dentro da TCC, que é a cognitivo comportamental, você sempre tem um gatilho. Às vezes você lê sobre isso, acontece demais na internet, que você lê sobre o câncer. E se você pesquisou uma vez, aí a inteligência artificial te manda um turbilhão de informações e aí fala um montão de coisas e tem informações que são fidedignas e são aquelas que são enganosas. E a gente tem atração, né? Ou a gente se deixa contaminar por aquela que é mais catastrófica. Não é? Eu li lá sobre o meu tipo de câncer e meu não, né? O câncer que eu possuo, mas aí dizia, não, que tem 6 meses de vida. Eu falei, nossa, né? E aí isso é o suficiente para você entrar num processo depressivo, né? Como que você vai pensar que você tem 6 meses de vida? Então, um alerta, né? A quem está passando por aquilo que eu estou passando. Eu parei de ler coisas na internet porque elas acabam sendo o gatilho, não é? Existe uma situação gatilho em que os nossos pensamentos começam, não é, a um puxar o outro, e se for negativo, não é, eles ativam automaticamente emoções, aí você começa a pensar aquilo, aí você começa a se sentir sem saída, você começa a se sentir angustiado, desesperado, e essas emoções, elas vão, né, ativar comportamentos, reações. Ou eu vou me fechar para o mundo, não é? Ou eu já vou começar a morrer da agora, porque eu não tenho esperança, e eu já começo a me autossugerir situações, e eu já apesar que, deixa eu contar uma coisa, é engraçada agora, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico, e naqueles primeiros momentos, né, a primeira semana, eu olhei para o meu armário e falei, para que eu quero tanta roupa? Né? Eu acho que eu não vou nem ter tempo de usar todas as roupas e sapatos que eu tenho. Eu fiz uma arrumação no meu armário, eu doei um montão das minhas roupas, eu fiquei, acho que com 1/3 do que eu tinha. Foi bom esse pensamento, porque agora tá clean o meu armário, né? Antes ele estava muito cheio e eu não conseguia usar. Mas tem um livro da Joyce Meyer que diz que o maior campo de batalha é a nossa mente, né? Os nossos maiores inimigos são os nossos pensamentos negativos, não é? Eles com a força do nosso pensamento, a gente pode se sentir a melhor pessoa do mundo, mas com mesma força de pensamento, a gente pode se sentir a pior do mundo, sem esperança. Voltando à sua pergunta, né? Nesses momentos que vinham, eu percebia que os pensamentos negativos eles poderiam, né, um puxar o outro e me levar, né, a sentimentos negativos, a reações e comportamentos também negativos. Eu falava, opa, não. Isso me ajudou a psicologia me ajudou isso, a você poder mentalizar e controlar, né? E a terapia ajuda muito nisso, né? Eu sempre dizia aos meus pacientes que o autoconhecimento ajuda no autocontrole. Então, quando você percebe que está chegando, né? Então, você já tem uma estratégia. Falou, opa, deixa eu mudar de canal. Né? Deixa eu mudar esse filme de terror para um filme bem romântico, bem bonito, né? E que eu me sinta bem. E a fé é muito parecida, né? Em algumas estratégias com a psicologia. Caminham juntos. Porque se eu acredito que tudo vai dar certo no final, né? O processo é difícil, mas o propósito a gente sabe.
Eu falei, algum propósito tem disso estar acontecendo comigo, não é? Agora, o processo, eu digo que é difícil. Você sabe. Quando a gente fala de processo e propósito, a gente já conversou muitas vezes e eu digo assim que nada na vida acontece por acaso. Vamos dar um exemplo na prática. Não é o Marcos, apresentador do podcast, que está aqui na sua frente. O enfermeiro Marcos. Como que o enfermeiro Marcos entrou na sua vida? Conta pra nós. Você lembra? Isso, lembro conversando com o meu médico oncologista, não é? A minha filha, inclusive, ela estava aqui. E aí nós perguntamos para ele se tinha, né, se ele conhecia algum serviço home care que pudesse nos ajudar para que, quando eu me sentisse mal, não é, eu pudesse acionar esse serviço antes de ter que utilizar o pronto atendimento. Eu digo que, não é, todo o setor de oncologia, eu já comentei isso até com os funcionários, que eles devem receber algum treinamento especial, porque nós, pacientes, somos muito bem tratados, não é? A gente vê que eles sempre respondem às perguntas com boa vontade, não é? Sempre nos atende, nos escuta, sempre com um sorriso, né? Com afeto, a gente percebe, né? Mas só que eu sou uma de muitos pacientes, então a gente sabe que a demanda é muito grande, não é? Então, para você vai até o PA, o pronto atendimento, você é atendido sim, mas tem mais 15, tem mais 10 pessoas também que necessitam a mesma atenção que eu, inclusive, às vezes, em situação pior do que eu. Então, a gente, né, se preocupou, será que não poderia, quando eu me sentisse mal, ter um atendimento domiciliar? Foi quando o meu médico, né, ele sugeriu, né, o Honoratos Home Care, e Honorato, né? E aí foi que a gente conheceu o Marcos. Ele apareceu lá, a gente deu o endereço, e aí começou aí eu digo que me tranquilizou muito, porque eu sabia que eu ia ser atendida quase que imediatamente, todas as vezes que a gente solicitou o serviço, não é? Em seguida, nós fomos atendidos, até quando nós tivemos uma maior urgência, também fomos atendidos e, né, por sugestão do Marcos, né, aí fui internada, não é? Porque aí já estava fora do que o serviço podia oferecer, que tinha que ir para o hospital mesmo. Então, desde aí, eu digo que eu fico mais tranquila, mais em paz, me sinto muito cuidada, não é? Quando tem qualquer coisa, todos os dias eu dou relatório, né, para o Marcos, como que eu amanheci, se eu dormi bem, se eu estou comendo bem, e às vezes que eu não estava tão bem, falei, hoje eu não estou muito bem, aí daqui a pouco aparecia o Marcos e ver se eu precisava de alguma coisa, de algum tipo de vitamina, algum procedimento, não é? Então, eu digo que para mim, e até para minha filha, porque ela se tranquilizou muito de saber que, de repente, eu poderia estar sofrendo, não é, uma dor, uma emergência e ter que depender, né, muitas vezes é um fim de semana. E para o Marcos não tem fim de semana, né? Eu não sei que dia que ele faz, tá em família, no dia, não sei que dia que ele ele dorme até tarde. Eu já trouxe muitos psicólogos aqui, muitas pessoas. Mas eu falei, eu preciso levar a Márcia. Porque a nossa conversa e o nosso encontro não foi por acaso. Eu me lembro muito bem, você me mandou mensagem, você foi indicada pelo doutor e eu queria que você fosse até a minha casa pra gente conversar, lembra? Falei, me manda o endereço. Aí mandou o endereço, falei, esse número não é estranho. Mas eu nunca me liguei. Quando eu cheguei na porta da sua casa, né, a gente já até conversou sobre isso, eu falei, não, é verdade. Porque a Márcia mora na casa onde eu fui criado aqui em Foz, né? Muitos momentos da minha vida, momentos bons, momentos de
evangelização, nós éramos do grupo de jovens, nós participamos de muitos eventos naquele lar que hoje pertence à Márcia. E eu já entrei falando, falei, eu estou muito feliz É, de ajudá-la uma nesse processo. coincidência, assim, incrível, né? E ainda eu falei assim, e aí eu falei para ela, Márcia, você acredita que o meu casamento, eu me aprontei aqui nessa casa? Não, eu achei demais. Eu falei, não, Né? não posso E como é que a acreditar. vida vai ligando umas coisas, porque a gente não tinha nenhuma relação, a gente nem se Não, conhecia, na né? verdade que não. E aí depois a gente foi ver que a gente já conhece os meninos, o Evandro, o Rafael, e, e a vida me proporcionou, porque quando eu cheguei na sua casa, o momento não era tão bom, né? Era o pior, né, A da doença minha... não estava num processo assim de muitos sinais e sintomas. Muitos efeitos, né, dos colaterais muito fortes, né? E eu sempre falo assim que toda pessoa que passa por um câncer, primeiro que ela tem que carregar com ela a paciência, falei pra É, ti, é, persistência e a resistência, porque a pancada, a gente vai usar esse medicamento, mas pode ser que dê isso, isso, isso. E o tempo da consulta com o seu médico é um tempo muito curto pelo tanto que você espera, pelo tanto que você passa, é, né? E aí eu falei, Senhor, me ajude a aliviar um pouquinho do sofrimento é, que os sinais e os sintomas estão causando na vida dela. sim, Porque depois que a gente começou o tratamento, não houve dor, né? não, E não. isso é um diferencial Sim, sim, teve, né, sintomas que permaneceram até hoje. Eu não tenho muita força nas minhas pernas, não é? Mas antes eu não tinha nenhuma, eu não Houve conseguia, momentos que cadeira de roda foi eu não necessário. conseguia levantar sozinha, né? Meu esposo tinha que me ajudar, me pegar no colo e é muito ruim você, né, se sentir limitada, né? Você perder a tua autonomia de movimento. Eu também tive, né, toda a inflamação na mucosa da boca, né, para comer, era horrível. Eu fiquei, acho que uns 2 meses com isso, né, que é mucosite, e também em relação a não ter apetite, não aguentar sentir o cheiro da comida, mas eu ali falei não, porque depois daquele estado de choque, né, que eu falei, você fica pensando, puxa, mas aí dá também sentimento, uma das etapas que a médica fala, né, que um segundo momento é de raiva, né? Eu falei, puxa vida, né? Porque eu. Mas na verdade, né, ninguém merece, ninguém. Não é por merecimento, né? É por consequência natural, né? Eu acredito. E muita gente se revolta com Deus, né? Nesse momento e fala, mas por que Deus me deu esse castigo, né? Ou se sente abandonado, ou sente, né? Ou enfraquece a fé, se é que tinha. E, na verdade, nada que é de ruim, nada ruim vem de Deus, né? A gente vive num mundo em que a nossa carga de trabalho, de problemas, de preocupações, talvez o alto nível de estresse que ativa, ou os teus hábitos, ou mesmo uma alimentação. Então, é uma combinação de fatores. Você não pode falar, né, se revoltar com Deus. Ao contrário, não é? De uma situação ruim, Deus faz, não é? Existe lá um versículo em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, em que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você fala, puxa, como que um câncer vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus? Eu amo tanto a Deus, não é? Mas, na verdade, eu lendo algumas traduções, e Deus faz com que todas as coisas cooperem. Então, as coisas acontecem, aí Deus entra, é o que eu creio, né? E ele te abre uma porta, te adianta uma consulta, né? Coloca uma pessoa como o Marcos, né? Para te ajudar e que mudou completamente o meu tratamento em relação às emergências, né? Que eu me sinto segura de que eu estou me sentindo mal, mas o Marcos vai vir me ajudar. Então, nesse sentido, não é importante, e até o que a gente estava falando, né, sobre a, a, a,
a espiritualidade, né? Nem sempre espiritualidade não é o mesmo que religião, né? Espiritualidade é essa necessidade de você se conectar com aquele que é superior, aquele que tem poder. Isso vale para todas as pessoas. Agora, as pessoas escolhem religiões, não é? E se sentem conectadas, se sentem atendidas, né, nesse aspecto sobrenatural. E a importância, não é, da gente ter essa conexão, e até um dos estudos, né, que eu estava... Porque a gente sempre procura estudos, autores, né, que confirmam aquilo que a gente está falando. E falando que a gente vê que na psicologia, por exemplo, tem técnicas de meditação, que tem a ver um pouco com yoga, né, que a gente chama mindfulness, e tem outras técnicas, mas que são, de uma certa forma, bem parecidas com que a fé, não é? ou a espiritualidade ela pode te dar. E um dos estudos que eu li que fala da importância da oração, não é? Essa conexão que você faz com com Deus ou com um ser superior que você, né, considera, mas, né, para nós é Deus. Tem também a meditação, aqueles que creem, né, na Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, as promessas que tem na Bíblia, né, de que nunca vou te deixar sozinho, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a gente, né, lê essas verdades e você, né, alimenta a tua mente de que você não está sozinho, não é? Que Deus... não mente, ele cumpre aquilo que ele fala. Então, isso fortalece muito de você se alimentar de verdades que vão te ajudar a crer que você vai sair dessa, que você vai enfrentar, né, os desafios, mas pelo menos você se mentaliza e isso ajuda muito no tratamento, né? A gente sabe que existem as doenças psicossomáticas, né? Tantas doenças psicossomáticas, ou seja, que nasceram de uma emoção ruim e que, como não foi tratada, não foi identificada, ela passou para o corpo, né? A gente sabe que muitas doenças, vamos dizer, as enxaquecas, as fibromialgias, não é? Até gastros também, dor de estômago. Bem, a gente sabe que é produto disso. E a gente, nós aceitamos tanto o propósito que Deus tem na vida que nós estamos fazendo um tratamento exclusivo, né? Lembra que a gente conversou e nós estamos focados apenas no tratamento que a ciência oferece. Ouvimos muita gente falando, né? De chá milagroso, de medicamento, mas a gente ficou focado num propósito, né? E eu acho que a mensagem, ela sempre tem que ser essa, que temos que ter fé e temos que acreditar e fazer a nossa parte, né? E além da meditação, da oração, da fé, existe também você fazer parte de uma comunidade de fé, né? É a minha experiência. Eu faço parte, não é, de um grupo, uma igreja que se chama Doxa, e assim, eu posso te dizer, Marcos, quantas pessoas estão orando por mim? Não tenho dúvida. Tem pessoas que eu não conheço, não só da igreja que eu frequento, mas também de outras igrejas, não é? Dos meus familiares, dos meus amigos, no Brasil, fora do Brasil. Então, assim, nossa, eu sou muito amada. E eu descobri, né, o poder da oração, porque quando a gente está fisicamente acabado, aí você se sente sustentado pelas orações dessas pessoas que te mandam mensagem: Márcia, eu estou orando por você e eu sei que você vai conseguir sair dessa. Então você, além da vozinha interna, né, e da fé que você tem em Deus, tem uma rede de apoio, não é? Uma manhã eu estava em casa e eu estava fazendo até meu exercício, que tem uma pessoa que faz exercício comigo para fortalecer minhas pernas e meus músculos. E aí chega um grupo, não é? Eu só não trouxe o vídeo porque... Eu postei hoje nas redes sociais do Talco Saúde a visita que você recebeu. Isso, eu só não postei o vídeo respeitando a imagem das pessoas, que eu não sei se eu tenho, né, autorização. Mas eu trouxe
Não Olha lá sei se as eu posso mudanças. te mostrar. Pode, fica à Chegou vontade. um grupo de mulheres lá em casa, porque eu faço parte de um grupo de mulheres, né? E aí essas mulheres entraram cantando com balãozinhos de coração, não é? E com os cartazezinhos, né? E que dizia aqui, Márcia, nós te amamos. Deixa eu aqui. Tudo é possível para aquele que crê, não é? Falamos sobre isso. Isso. Declaramos sua cura em nome de Jesus. Deixa eu ver o outro. Eu acho que eram umas 10 mulheres ou mais. Jesus está no controle de tudo, não é? Nosso Deus é soberano e ele te ama muito. Não é? E o seu Deus cuida de você, ele te ama. Então imagina, né? O psicológico, né? Psicológico da psicóloga, como que ficou? O espiritual, não é? Então são muitas provas, né? Provas de amor de Deus, amor do próximo. Então, o ficar sozinha também não é bom, né? Como eu disse, às vezes os nossos maiores inimigos são os nossos pensamentos. E tem muita gente que tá aqui acompanhando, que mandou, ó, só de boa noite, Marta Honorato, Miriam Fortunato, Gustavo Silva, Flor Delice, Brum, Vitor Honorato, essa você deve conhecer, Teca Toledo, É minha mandou boa cunhada. noite, Cristina Toledo, Minha irmã. Milena Toledo, Djalma Toledo escreveu assim, ó, é bom ouvir alguém que você conhece e valida a experiência pela vida. A Tássia Gomide. Gomide Fraga, um beijo forte da família. Djalma colocou o arroba do Instituto, Gilberto Toledo, olha só, a família em peso, ó. Todo mundo parece. Né? A Cristina Toledo escreveu assim, anos de experiência e muitos resultados maravilhosos na vida das pessoas e no ambiente escolar. Wagner Marques, boa noite, Márcia. Uma excelente profissional. Matheus, que é minha esposa, está acompanhando, mandou boa noite. E é isso, eu acho que a mensagem foi dada. Né? Nós poderíamos ficar muitas horas falando aqui. Isso. Que experiência, vivência. E eu vou usar uma frase que o seu esposo sempre me fala. Se eu pudesse congelar a Márcia, eu congelava nesse estado. Porque quando eu cheguei na sua casa, eu vi que o trabalho ia ser difícil. Mas eu nunca perdi a esperança de, primeiro, te colocar de pé. E depois ir devolvendo gradativamente as coisas. Com a experiência que a gente tem, você está fazendo a 6ª quimioterapia, né? Vamos para a 7ª agora. Semana que vem é 7ª. Semana que vem é a 7ª e o cabelo mantém intacto, a pele. Intacto O doutor que fala pele de pêssego. E a gente sempre fala assim que muito se dá, primeiro, pela fé, pela rede de apoio e, acima de tudo, por nós mesmos. Eu nunca achei a Márcia de cabeça baixa, eu nunca achei a Márcia depressiva, triste, sempre assim, não, amanhã vai ser melhor. Não, vou viver um dia de cada vez. Amanhã será sempre melhor. Agora, em relação ao cabelo, eu também vejo um carinho de Deus comigo, porque o médico me avisou, olha, vou avisar que seu cabelinho vai cair. Aí, para nós mulheres, né, acho que para os homens também, mas nós mulheres, eu falei, ai, meu Deus, essa parte vai ser muito difícil, não é? E a gente conversando, às vezes, com algumas pessoas que estão no consultório, ai, o meu cabelo caiu no 20º dia depois da primeira químio. E a outra, eu falei, ai, Deus. Bem, eu vou para a 7ª, caiu sim, mas ainda está Tá aqui. mais ralo, né? Não caiu tudo. Aqui está um pouco, né? É uma diferença bem grande da minha foto, né? Mas vai voltar, né? Vai nascer tudo de novo. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida, o local que você passa. E eu sempre falo pra você assim que é só uma fase. Daqui a um pouco a gente vai olhar e falar assim, olha, foi difícil aquele dia. E a gente aprende com o câncer, com a doença e com as pessoas. Eu sempre gosto de falar que nada acontece por acaso. E você pode ver que você é luz pra muita gente.
Então Deus ainda tem um propósito na sua vida baseado na sua doença. Foi quando eu te fiz o convite, lembra? Eu falei, vamos lá. Eu falei, vamos. É a hora de começar, é a hora de recomeçar, É verdade. né? Porque o propósito de Deus se cumpre nas nossas ações, Isso. né? A gente vive num mundo cheio de regras, num mundo onde diz o pode ou não pode, eu preciso, eu quero ter, eu vou ter, né? E por que não trazer uma mensagem, e você passou muito bem, para educadores, para pais, para família e para pessoa que também está em tratamento oncológico, que a gente com fé, amor, a gente supera, É. né? E você quer deixar algum recado para geral aí que está acompanhando? Sim, vou dizer que acontece, né? Acontece na nossa vida. Não é por merecimento, como ninguém merece passar por um câncer, mas a partir do momento, não é, em que acontece, a gente tem até o direito de se chocar, não é, de ficar com raiva, mas a gente não tem que permanecer nesse lugar, não é? Alimentando raiva, alimentando tristeza, porque senão a gente desenvolve depressão, ansiedade, e aí é mais difícil sair. E saber, não é, que a ciência, a psicologia e a fé, elas se complementam, elas não se opõem, não é? Tem a importância de cada uma não anula a outra, não é? Eu também não vou fazer o meu tratamento médico porque eu acredito que Deus vai fazer um milagre na minha vida, não é? Na verdade, se Deus habilitou o homem a fazer, então a gente tem que fazer. Deus só vai fazer quando a gente não conseguir mais, não é? E exatamente aquilo que necessita. Então, quem está vivendo essa experiência, não é? Eu digo que é mais vantagem a gente ter fé do que a gente não ter, porque a fé, ela nos ajuda a viver cada dia, um dia de cada vez, acreditando que vai dar certo. Não é uma ilusão, porque a gente sabe que o pensamento positivo, a esperança, ela muda até o funcionamento do teu corpo, ela te ajuda no tratamento, né? As pessoas, elas têm menos somatizações, então é benefício. Eu até aconselho, quem quiser ler esse material, é muito bom, falando sobre a espiritualidade e a oncologia, como que a espiritualidade ela auxilia no tratamento médico, clínico, não é? E se acontecer, não é? É viver um dia de cada vez, né? Dar o seu melhor naquele dia e crer que vai dar tudo certo, não é? E lutar, né? Lutar de cabeça firme. Eu ainda não passei pela cirurgia, que não é tão simples. E às vezes eu penso assim, puxa, né, tem a cirurgia, mas eu falo, não, vai dar tudo certo. Então, infelizmente acontece, mas já que aconteceu, vamos usar isso para nos abençoar, para autoconhecimento, para você melhorar a sua vida, para você valorizar o que realmente tem valor, que é família, que é esposo, é casamento. Não é? Se eu não tivesse meu esposo hoje comigo, como que eu ia conseguir passar por isso, não é? Que ele cuida de mim, ele não mede esforços para que eu esteja bem. Então, a família, não é? É Deus, a família e a tua equipe médica de saúde, não é? De cumprir aquilo que os médicos te dizem. E a gente vai sair vitoriosa. A gente sabe que a ciência está muito adiantada, tantas pessoas que foram curadas do câncer, então eu vou fazer parte desse grupo, né? E que essa experiência eu possa testificar, testemunhar em muitas outras vezes, para que as pessoas se animem, não é? Perfeito. Ó. Recado dado, né? Como mensagem final, reflita aí, qual que é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui novamente falando sobre saúde na cidade de Foz do Iguaçu com um convidado especial, Dr. Luiz Augusto Pimentel. Vai trazer tema de varizes.
Se você tem alguma pergunta relacionada a varizes, pode mandar pra gente do Talk Saúde no direct, que vamos estar passando pro doutor aqui. Em nome do podcast Talk Saúde, eu gostaria de te agradecer de coração o seu sim. Eu espero que esse seja o início do recomeço aí e você tem muito para contribuir, tá? Obrigada. Em nome de todas as pessoas que acompanharam, muito, muito obrigado. Obrigada Tá? a você. Quarta-feira que vem estaremos aqui mais uma vez falando sobre saúde. Até quarta. Até.